Homens da Palavra no Ar, dia 4 de junho. Eu estou aqui em Provérbios, capítulo 4, com a minha Bíblia aberta, e diz o seguinte, no versículo 14: Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Ou seja, todo o capítulo 4 de Provérbios mostra um pai que está caminhando com seu filho. É isso que diz no versículo 3: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. E aí então nós temos o relato de um pai conversando e caminhando pelas estradas da vida e orientando o seu filho sobre aquilo que é fundamental, sobre aquilo que é importante, que é o temor, que é a sabedoria a Deus. E esse é o propósito do livro de Provérbios, esse é o propósito dessa série, que nós venhamos a aprender aquilo que é santo, aquilo que é sábio, que nós possamos amadurecer. Esse é o propósito do livro de Provérbios, tornar meninos homens. E homens só se tornam homens verdadeiros quando eles aprendem o temor, a sabedoria, a honra, a reverência, o respeito ao Senhor, a sua santidade, reconhecem a diferença entre o comum e o sagrado. E então o livro de Provérbios nos dá isso. E uma das coisas que aqui o pai, constantemente fala para o seu filho é sobre evitar o mal. É aqui no capítulo 4 que nós temos o famoso versículo que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, pois dele saem as fontes da vida. E o mal, o pecado, ele endurece o nosso coração. Ele torna o nosso coração impuro. Quando o escritor de Hebreus escreve o último capítulo, o capítulo 13 de Hebreus, no finalzinho, ele fala para cuidar o coração, cuidar muito o coração. Ele diz: não se preocupe com os alimentos, mas cuide do seu coração, para que ele não seja impuro. E então, a impureza, a sujeira, o entristecer do Espírito Santo, a dureza de coração, isso acontece quando nós experimentamos o mal e nós começamos a cogitar o mal como se fosse bem, nós começamos a duvidar da bondade do nosso Pai. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva duvidaram da bondade, do amor do Pai e pensaram existir a possibilidade de em outro lugar conseguirem receber, desfrutar, provar daquilo que é bom, daquilo que traz alegria, enfim, felicidade, a parte de Deus. Ou seja, eles duvidaram do caráter de Deus, não é apenas a questão de um fruto, eles duvidaram do amor do Pai, eles colocaram em xeque o amor, o cuidado, e nada fere mais o coração de um pai quando um filho duvida do seu amor. Quando um pai dá um conselho, um mandamento, uma ordem que visa tão somente a felicidade do seu filho e ele então duvida, questiona. Na verdade, quando ele duvida a ordem, duvida do mandamento, ele duvida do caráter e do amor do pai. Então, quando Deus fala aqui no versículo 14, não entre na vereda dos ímpios, é exatamente isso, ou seja, não entra aí, não vai, não abre essa porta. O pecado, ele constantemente ele bate a nossa porta. Não é pecado sermos tentados, ok? A tentação ela é comum, e foi comum até mesmo para Jesus. Jesus foi em tudo tentado. A Bíblia fala sobre a tentação que ele sofreu no deserto. Ou seja, situações virem e baterem aos nossos olhos, à nossa mente, ao nosso coração, ondas baterem contra nós, é normal, tá? Isso vem a todos os homens. Mas a Bíblia fala que chega um momento em que a nossa mente dá luz ao pecado. Ou seja, o homem começa a cogitar, começa a maquinar no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, o mal,
de uma forma prazerosa, como se aquilo fosse agradável, como se aquilo pudesse ser bom ou ter vida. Como eu disse antes, como Adão fez e como todos os homens, quando pecam, fazem. Deus está dizendo aqui, meu filho, não abra essa porta. Quando ele fala, não entre nessa vereda, não entre nesse caminho, ou seja, não pega esse avião, não pega essa onda, entende? Não faz isso. Não deixa isso entrar na tua mente, não deixa isso entrar no teu coração. Esse caminho aí, ele é errado. Note que ele fala não entre, tá? E depois ele fala nem siga pelo caminho dos maus, tá? Ou seja, se você já entrou, então pare. E esse é um conselho de um pai para um filho. Se você começou, se você pecou, se você consumiu, por exemplo, pornografia, entrou nesse caminho, você abriu a porta que não deveria, não siga mais nisso. É Satanás que mente a você que você precisa continuar nisso. Se você está se excedendo no uso do álcool, se você está se utilizando de drogas, se você, enfim, está mentindo, se você está traindo, não importa o que seja, ou se o seu pecado é apenas não fazer o que deve, você cogitou então não cumprir a sua responsabilidade, aquilo que você sabe que deve ser feito, você não deveria ter aberto essa porta, é o que nós vemos aqui, mas agora a porta está aberta. O primeiro conselho é, não abra essa porta, não entre por aí, não vá. Tá? E o segundo é, bom, agora então não siga esse caminho, pare agora. E esse é o conselho de Deus para você hoje. Homens sábios, homens de Deus em primeiro lugar, sabem que não devem abrir essa porta, mas homens de Deus, homens sábios, também sabem que tem advogado junto ao Pai. Jesus, ele em toda a sua santidade, a sua pureza, o seu esplendor e a sua glória está nesse exato momento orando por nós. Então nós podemos, em nome de Jesus, nós temos um advogado junto ao Pai, se pecarmos. E pelos seus méritos, pela bondade do Filho, pelo prazer que o Pai tem no Filho, isso significa orar em nome de Jesus, ou seja, baseado e fundamentado e esperando nos méritos e na obra de Jesus, nós sabemos que o Pai o ouve sempre. Jesus falou, Pai, tu sempre me ouves. Então nós podemos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor perdão, entrar no trono da graça, né, como um rei. Deus está no seu palácio eterno, mas diferente dos reis terrenos, a porta sempre está aberta e nós podemos nos colocarmos diante dele e encontrar socorro, graça e misericórdia em tempo oportuno. Você precisa então confessar, você precisa abandonar, você precisa clamar para que o Senhor venha com o seu Espírito e lhe dê força. Sobre o dia de amanhã não há o que pensar. Basta cada dia o seu próprio mal. Você precisa aprender a caminhar cada dia. Pastor, eu caí, eu estou errado. Cada dia, meu filho, cada dia. Pense cada dia fazer a vontade de Deus. Acorde, vá para a palavra de Deus e cuide de cada dia. Tá bem? Não siga mais esse caminho. No versículo 15, aqui está um conselho, então, para quem aprendeu a lição. Agora, então, que você desobedeceu, não foi atento e abriu a porta, já que você passou esse limite e você seguiu nesse caminho, e você se machucou, e você se quebrou, e você apanhou como filho pródigo, faça o seguinte, evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Olha como um pai é claro e amoroso. Evite, não passe, desvie, passe longe. Cada vez ele vai mostrando que é possível ficar mais e mais longe. O primeiro conselho é evite, ok? Evite esse caminho. Ou seja, nunca mais cogite ou pense entrar nisso. E o segundo é, nem passe perto dele. Desvie-se, é o que ele está dizendo. Passe de longe, tá? Isso significa cortar o olho, cortar a mão. Se nosso olho, se nossa mão faz pecar, nós devemos cortar. O que significa isso? É fechar as portas das tentações. Uma pessoa que realmente luta contra o pecado, um homem de Deus, um homem sábio,
sabe que deve fechar as portas, ele deve simplesmente cortar toda a possibilidade de cair no pecado recorrente, ok? Então, se o problema dele tem sido com a pornografia, é simplesmente não acessar a internet. Pastor, é impossível isso. Cara, dá um jeito. Se tu precisa acessar e-mail, se tu precisa acessar qualquer coisa do teu trabalho, então protege ali o teu celular, sei lá, teu computador, mas tu não pode. Se os teus olhos são maus, por exemplo, eu moro aqui numa cidade de praia. Se os meus olhos fossem muito tentados, se eu tivesse entrado nisso, eu já passei isso há muitos anos atrás, no começo da minha caminhada cristã, eu tinha uma luta terrível com a lascívia. Simplesmente a recomendação seria: não vá à praia. Parece um radicalismo, parece uma loucura. Não, vai chegar um ponto que Deus vai curar o teu coração, vai amadurecer você com relação a esses pecados, você vai vencer isso. Se teu problema é com a bebida, então não compre nenhuma bebida. Ah, vai ser só uma? Não, nenhuma. Não vá onde bebem. Se teu problema é droga, então não ande com ninguém que use droga. Não que isso seja para sempre, tu percebe? Mas é isso que o Pai está dizendo. Ou seja, passa longe disso. Evite isso por um bom tempo. Não ande por aí. Ou seja, se afaste o máximo, é o conselho. Se afaste o máximo que você puder. Se a tua mão direita te faz pecar, se o teu olho te faz pecar, corta e arranca fora. Ou seja, nós vemos que homens sábios, homens de Deus, sabem que para vencer o pecado eles têm que cortar toda a ligação com ele, ainda que pareça um radicalismo, ainda que a gente saiba que isso seja só por um tempo. Mas se você está lutando, se você abriu uma porta errada, se você entrou num caminho errado, se você seguiu esse caminho, e se você está fazendo o que o Pai está te aconselhando, o que eu estou te dizendo aqui, pedindo perdão, buscando forças e agora está tentando viver um dia de cada vez, o melhor conselho que um pai pode te dar: agora então, meu filho, passa longe desse caminho, tá? Passa longe, ou seja, fecha a porta, evita o máximo tudo aquilo que te faz pecar. Homens de Deus, homens sábios, homens santos entendem a necessidade de ser radical na luta contra o pecado. Paulo fala: vocês têm que resistir até a morte, vocês têm que lutar uma batalha de MMA e lutar como um animal, digamos assim, né? Como um bicho, dar tudo de si para vencer isso. Ninguém vai conseguir vencer se não for assim. A força vem de Deus, mas na santificação e na conversão, a parte subjetiva é o Espírito operando em nós, mas a parte objetiva que cabe a nós é lutar, é se esforçar, é fechar as portas, é passar de longe, é cortar o olho fora, arrancar a mão e jogar longe. Se isso e somente isso é o que nos faz santos, então que nós sejamos radicais para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.